A paz do Senhor, meus amigos, a paz do Senhor, meus irmãos. Aqui estou trazendo mais, não só um vídeo, mas sim uma reflexão, para cada um dos irmãos, cada um que me assiste, cada um que se inscreveram no meu canal. Eu quero deixar mais um versículo da Bíblia, que se conta em Salmos. É bem pequeno, não é muito grande, que diz assim, irmão: Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que eu tenho a entender nesta palavra que nós acabamos de ler aqui? Porque a Bíblia ela é bem direta, a Bíblia é bem reta e a Bíblia ela tem toda a resposta para nossas perguntas. Aqui a Bíblia fala que bem-aventurado sou eu e todos aqueles que não andam segundo os seus próprios conselhos e não faça apenas a própria sua vontade. Aqui também a Bíblia diz que bem-aventurado são aqueles, olha só, irmão, bem-aventurados são aqueles que, assim como eu já disse, que não faz a sua própria vontade, que não anda nos seus próprios conselhos. Mas se nós se aprofundar mais um pouquinho neste mesmo versículo mais embaixo, a Bíblia nos ensina e fala também, irmão, assim, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e à noite. O que nós podemos pegar também nesse versículo? Porque a pessoa que ela medita de dia e à noite, guarda os mandamentos do Senhor, guarda os 10 mandamentos do Senhor, anda no seu propósito, anda nos caminhos de Cristo, é como uma árvore que ela é plantada junto ao ribeiro das águas, irmão, a qual dá o seu fruto próprio na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo, irmão, tudo que você for fazer prosperará. Muitas das vezes você não quer se estar na casa do Senhor, porque por causa de muitas coisas que muitos dizem que acontece dentro das igrejas. Eu não vou ser contra ninguém que pensa desse jeito. Infelizmente, a Bíblia nos fala sobre isso também. O próprio Deus, o nosso próprio Criador, ele fala o quê? Cuidado com o fermento dos fariseus, porque está crescendo somente por aparência. Mas como também tem os fermentos do fariseu, tem os falsos profetas, que prega uma mensagem que parece verdade do evangelho, mas não é verdade do evangelho. Por quê? Eles colocam o povo no centro de tudo. Fala que você pode, você consegue, você vai. Primeiro, irmão, eu vou te trazer o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele me mata, me crucifica. Mas esse falso evangelho, que muitos estão pregando um Deus de amor, não pensa, irmão, que o verdadeiro evangelho é isso. O verdadeiro evangelho, eu vou falar para vocês agora o que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é que você não pode, você não merece e você não é. Por que você não é? Porque tudo é Deus. Quem pode é Deus. Quem cura é Deus. Quem liberta é Deus. Quem transforma é Deus. Porque ninguém vai chegar ao Pai senão pelo Filho. Porque há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que quando Deus ele desce da sua glória, anda entre os homens, olha só, irmão, anda entre os homens, cura, liberta, transforma, expulsa demônio. E muitos daquele povo falou o quê? Que ele expulsa os demônios com os príncipes dos demônios. Olha só, irmão, como o povo estava cego. Porque quando Jesus ele veio,
Não foi os ímpios que perseguiram Jesus. O mesmo da própria religião, que falava que amava, que nunca iria desistir, abandonaria a Deus, é esse mesmo que se volta contra Cristo. Então nós podemos ver que a Bíblia também ela nos fala que com muitos daqueles que diz Senhor, Senhor, não entrará no reino de Deus. Não receberá o que está preparado desde a fundação do mundo. Porque a Bíblia ela também fala que bem-aventurados somos nós, irmão. Que nós lemos a palavra de Deus e guardamos na tábua do coração. Eu não falo isso para querer amedrontar ninguém. Eu não falo isso para querer te apontar, para querer te julgar. Nunca vou fazer isso, irmão. Mas sim eu quero trazer uma verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é esse. Se você não seguir a Cristo assim como está na palavra dele, a Bíblia ela tem resposta para tudo, irmão. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Porque a palavra de Deus fala que aquele que quer vir após ao Senhor, nosso Criador, irmão, negue a ti mesmo. Pegue a sua cruz e segue a Cristo. Porque a Bíblia também diz que toda árvore que ela não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo que nunca se apaga. Então nós podemos ver que a palavra de Deus ela é o caminho, a verdade e a vida. Porque enquanto tu tá com a palavra de Deus aberta, é o próprio Deus te dando direcionamento. É o próprio Deus falando contigo. Tá entendendo, irmão? Mas quando vocês, independente até se fosse eu, não lesse a palavra de Deus, não se, aleluia, Deus, se esforçasse para estar na casa de Deus, não somente por estar, mas sim de corpo, alma e espírito. Ah, mas você está falando isso da boca para fora. Não tô, irmão. Eu posso estar trazendo um versículo bíblico para vocês também, acerca disso. A Bíblia ela diz no livro de Deuteronômio 4:29, que diz bem assim: então dali buscará o Senhor teu Deus, e quando buscares de todo o teu coração e com toda a sua alma. Olha só, irmão. A Bíblia também fala no mesmo livro, mas se eu não me engano, agora eu estou meio esquecido, acho que é o 4:11, se eu não me engano. Se eu estiver errado aí, irmão, vocês podem me perdoar. A Bíblia também fala que assim, não tomarás, irmão, olha só, isso é muito sério. Não tomarás o nome do seu Deus em vão, porque o Senhor não terá, irmão, por inocente aqueles que tomam o nome do nosso Criador em vão. Não deixa, irmão, não deixa que a sua fé ela se acabe. Não olhe para fulano, não olhe para Betrano, não olhe para Ciclano. Ah, mas o povo faz tanta coisa errada dentro da igreja. Irmão, há um que vai cobrar naquele grande dia. Apenas direcione a sua visão com Cristo. Que é outra passagem bíblica, irmão. Então bora lá. A Bíblia diz que quando os discípulos de Jesus se encontravam dentro do mar, então ali veio uma grande tempestade, um grande vento. Então quando Jesus vem ao encontro dos seus discípulos, os seus discípulos temem. Ele olha para Jesus e fala, é um fantasma. Jesus olha para ele e fala, não temais. Olha só, não temais. A Bíblia também diz que o Pedro, ele duvida que é Jesus. Mas quando ele duvida, ele fala assim, se és tu, faça ter contigo sobre as águas. Então Jesus, ele falou só apenas assim, vem. Tu acha que, irmão, quando você começar a caminhar, quando você começar a orar, jejuar, ler Bíblia, tu acha que a tua vida vai ser mil maravilhas? Tu acha que o inimigo vai deixar você quieto, não vai se levantar contra você? Você tem que se preocupar quando o inimigo não se levanta. Porque se o inimigo se levanta contra a sua vida, é porque as suas orações estão incomodando o inferno. Os seus jejuns estão incomodando as trevas. Se incomoda, irmão. E quando uma pessoa, algum vizinho, algum parente teu se levantar contra você, porque as suas orações ela não está sendo em vão. O teu jejum não está sendo em vão. A sua oração, a tua, quando tu pega um papelzinho para sair às ruas, para evangelizar, o inimigo se levantar contra a tua vida, é porque você está fazendo algo para agradar a Deus e desagradar o diabo. Então é isso que Deus quer, que cada um de nós
não é ficar parado dentro de templos de 4 paredes, pregando para pessoas que já conhecem o Evangelho, mas mesmo assim anda na contramão da verdade. A Bíblia diz que no Isaías, ele fala bem assim na palavra dele: assim invalidastes a vossa tradição, os mandamentos de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Segue doutrina que é do homem, mas não segue doutrina que é de Deus. Então a Bíblia é a resposta para tudo. A palavra de Deus, ela te direciona o que fazer. A palavra de Deus te direciona o caminho que você deve pegar. A palavra de Deus te coloca pessoas do teu lado para crescer na obra junto. Não pessoas que te tirem do foco. E o foco é que, irmão? É olhar para os outros? O foco é olhar para o que o povo está fazendo dentro das igrejas? Não. O foco é manter a visão no Cristo, no Criador. Porque Pedro, quando tira a visão de Jesus, ele afunda. Enquanto ele está mantendo a visão em Deus, ele prossigue. Ele começa a andar sobre as águas, dá alguns passos sobre as águas. Mas quando ele tira a visão de Cristo, ele começa a afundar. Aí eu trago por dias de hoje. Enquanto aqueles que estão em Cristo continuam mantendo a sua visão em Cristo, mas aquele que está fora de Cristo, não adianta, você não vai prosseguir, você vai afundar, porque o caminho é Deus. A palavra de Deus diz: buscar primeiramente o Senhor e a sua justiça, e a demais coisa Ele acrescentará na sua vida. Amém, irmão? Me perdoa se o vídeo foi tão grande, mas a verdade é essa, irmão. Eu não estou te apontando, não estou te julgando, não estou falando mal de você. Mas a verdade eu tenho que falar para vocês, irmão. Não quero guardar para mim. O próprio Deus, ele... Olha só, irmão. Só para terminar. Muitos desse povo que acha que Deus, ele é um Deus de amor, somente Deus de amor, estão pregando que Deus, ele vai abrir porta. Está pregando que a vitória vai chegar. Primeiro, a porta já está aberta, mas só que é estreita. Segundo, a bênção já veio, é você estar respirando hoje, e o Senhor ter dado o seu único filho unigênito, para todos que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. A bênção é essa. O resto ele acrescentará, vai depender da sua fé, vai depender de onde até onde você vai alcançar ao lado de Cristo. Porque Deus, ele não vai soltar da sua mão. Porque se dependesse de nós segurando na mão de Cristo, já tinha soltado. Mas Deus não. Deus, quando pega na mão de Pedro, ele não solta. Independente que Pedro duvidou que era Jesus, mesmo assim ele não soltou. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso, irmão. Mas por ele ser amor, também ele é fogo. Por ele ser fogo, também ele é misericórdia. Por ele ser misericórdia, também é advogado, ele é juiz, ele é acusador. A Bíblia diz que todos, irmão, não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é amarelo, se tem olho verde, se tem olho azul, se apresentará diante do tribunal de Cristo. Se você tiver feito coisas boas, porque Jesus, ele veio, não foi para me dar carro. Jesus, ele veio à terra, não foi para me dar moto, carro do ano, não foi para me dar mansão, não foi isso. Me mostra na Bíblia onde Deus, ele veio para te dar mansões, carro, dinheiro, riqueza. Eu não tenho, eu não vejo isso dentro da palavra de Deus. Aqui na Bíblia que eu leio, eu não vejo isso. Mas eu creio que Deus, ele veio para nos salvar do inferno. E por muitos não acreditar no inferno, eu vou trazer outra palavrinha bíblica para vocês. Então nós podemos ver no livro de Lucas 16, versículo 19. A Bíblia diz que havia 2 homens, um rico e um pobre. Enquanto aquele homem se encontrava com a sua riqueza e aquele homem pobre se alimentava das migalhas que caíam da tua mesa, então a Bíblia diz que os 2 morrem. Mas um morre e é levado ao seio de Abraão. E aquele outro rico, ele morre, ele é sepultado e é atormentado. Irmão, a Bíblia não mente. A Bíblia não mente, por quê? Porque quando ele morre, ele fala: pai Abraão, faça que Lázaro, ele molha a ponta do seu dedo e refresca a língua. Porque o lugar onde eu estou é lugar de tormento. Olha só, irmão. Esta palavra, ela é verdadeira. E o mesmo Deus que 2000 anos atrás muitos viram subir, é esse mesmo que um dia ele há de descer. Mas ele não vai vir mais como cordeiro não, irmão. Aquele cordeiro que foi açoitado, aquele que foi ferido, foi entregue ao matadouro. Mas agora ele vai vir como leão, irmão, com muito poder e glória.
Vocês estão preparados? Deixa nos comentários, irmão. Pode deixar nos comentários, eu falo e repito. Eu não estou ligando para curtida, eu não estou ligando para inscrito. Eu estou apenas entregando a mensagem de Deus para suas almas, para vocês guardar na tábua do coração. Porque o que adianta nós ganhar tanta coisa nesta vida e perder a nossa salvação? Eu prefiro ganhar a minha salvação do que estar com 50 milhões de inscritos no meu canal. Não quero, irmão. Apenas se eu estou trazendo esta palavra de Deus para cada um de vocês, é porque Jesus fala que vós são o sal da terra. Se o sal da terra não for exibido, para nada presta. Só presta para ser pisado pelo homem. Fica com essa mensagem, irmão. Independente que ela é grande, fica com essa mensagem. Fica todos na paz, que Deus abençoe.